Hey guys, how's it going? I'm Teacher Reginaldo. Fala aí, você acha que o inglês é difícil? Que é complicado? Que é complexo? Então, sabe por que eu acho que você acha isso? Porque você está recebendo muita informação. Hoje em dia, né, no YouTube, inclusive, no Instagram, qualquer rede social, né, no WhatsApp também, a gente tem muita informação chegando pra gente. Muita. Então, por exemplo, você abre o Instagram, tem lá assim, ó, uma lista de palavras assim, ó. Aí depois tem uma lista de frases. Ó, nossa, olha aqui essas 4.000 frases. Olha aqui essas 10.000, enfim. O que acontece quando você recebe esse monte de informação? É muita coisa pra você processar, você não dá conta. E aí, o que acontece? Fica parecendo que é tudo muito difícil, porque ao mesmo tempo você tá vendo lá good morning, no dia seguinte você tá vendo lá modal verb. Por que num dia eu tô vendo good morning, good evening e good afternoon, e no outro eu tô vendo verbo modal, no outro eu tô vendo present perfect, past perfect, future perfect? Por quê? Não tem lógica isso, né? É igual você, sei lá, tô aprendendo matemática e no primeiro dia eu tô vendo lá adição, subtração, aí quando eu pulo outro vídeo eu tô vendo lá Bhaskara e trigonometria, sei lá. Entende? É muito... E aí o que acontece? Isso pode ser prejudicial para você. Você tá recebendo toda essa carga e você não sabe por onde começar, porque se você não domina ali 1 mais 1, como é que você vai resolver um problema complexo? Entende? Então, por exemplo, quando a pessoa compra um curso, às vezes ela fica ansiosa, ela começa a primeira aula ali e ela já fica ansiosa para chegar no fim, porque ela já tem o material completo, né? Então, às vezes, isso na mão de alguma pessoa que é muito, ela quer para ontem, isso pode ser ruim, porque ela não consegue digerir cada informação, né? Absorver, internalizar, entender o que está acontecendo, praticar, falar, ela não consegue. Porque ela já está pensando lá no fim, né? E quando você está recebendo esse monte de informação, você está pegando um todo ali, né? Um todo. Então fica tudo muito complexo. Por isso que a língua parece difícil. Tem que ir por camadas, por camadas. Primeiro você domina 1 mais 1, para depois você aprender a tabuada. Aí depois você domina a tabuada, aí que você vai lá fazer Bhaskara. Entende? Tem que ser por camada. Se você não... entenda isso. Você tem que entender que é por camadas. Você não consegue aprender um assunto complexo sem antes aprender um assunto simples. Isso acaba com o teu inglês. Se você não aprender as bases direito, na hora que chega uma coisinha um pouquinho mais complexa, você não dá conta de entender porque aqui tá ruim. E é o que eu vejo acontecer com muita gente. Elas passam malemar ali pelas bases da língua, pelos fundamentos. E aí na hora que chega um assunto complexo, ela entende. Na hora que tem que falar um present perfect, ela não sabe nem conjugar passado simples primeiro. Então, pessoal, é isso. Isso é um problemão. Eu percebo que isso é um problemão para as pessoas. Então, se você está passando por isso, meio que sobrecarregado de informações e tá tudo muito difícil, não consegue organizar tudo, para um pouco, né? Vai de baixo primeiro. Baixo. Vai resolvendo cada pedacinho ali embaixo para depois você chegar mais complexo e aquilo começar a fazer sentido. Por isso que a gente fala, não tenha pressa. Você não pode ter pressa, calma. Aprender idioma é jornada, não é 100 metros, né? Que você sai correndo. Não, calma. É maratona. Entende? Você tem que gostar desse processo de ir aprendendo e praticando cada palavra que você vê, cada frase, cada estrutura, cada tempo verbal. Você tem que ir entendendo o que está acontecendo ali por etapas. Se você pegar a língua toda e querer entender ela de uma vez e querer sair falando tudo, é por isso que a galera tem um inglês meio estranho, assim, tipo, né, não entende nada muito bem, fica aquele negócio meio... A galera fala assim, eu entendo um pouco. Eu falo isso porque eu vejo acontecer, tá? Você entende um pouco de inglês? A pessoa fala assim, entendo um pouco. Aí tipo assim, tá, então vai. Aí você vê que ela não entende muito, não. Você vê que as coisas bem simples,
Ela não entende muito, não. Ela sabe umas palavras, né? Sabe, isso aqui significa isso em português, isso aqui significa... Tá, tudo bem, mas um pouco é você conseguir conversar um pouquinho, né? Ter um mínimo ali de conversa. Mas muita gente não tem nem esse pouco, não. Por quê? Porque tá faltando a base. A base não tá boa, né? Então, vai da base, aprende a falar a base muito bem. É melhor você fazer um arroz e feijão muito bem feito do que uma lasanha ruim, entende? Faz um negócio ali de base bem certinho, capricha, aprende direito o que você tá falando, né? Capricha na pronúncia, né? Pra aí sim, a partir dali você vai escalonando e tal. Não pode ter pressa, gente. Eu falo, gente, não pode ter pressa. Né? Eu percebo que tem aluno que ele quer mais. Será que a fluência está no próximo estágio? Será que quando eu atingir esse nível... eu estou no nível A1. Será que quando eu estiver no A2 eu estou fluente? Aí ela chega no A2. Aí ela chega no A2, não está muito boa. Será que quando eu estiver no B1 eu estou fluente? Ela sempre fica mirando o próximo nível para saber se lá ela vai estar fluente. Então, aí eu falo, gente, você pode ser fluente no nível A1. Fluente você pode ser em qualquer nível. Qualquer nível. Fluência é comunicação aqui, é como que você usa as palavras. Você não fica pensando muito e tudo mais. É claro que você tem que ter uma quantidade aí, né, de um vocabulário legal para você conseguir desenvolver um pouco de conversa. Mas você pode ser fluente nesses níveis aí. Entende? Você não precisa estar no nível C2 para você, eu vou ser fluente só quando eu chegar lá no C2. Não. Você pode ser fluente no A1, falando muito bem ali de coisas simples. Depois você vai pro A2, fala muito bem ali dentro do A2. Vai pro B1, fala muito bem dentro do B1. Sabe? Tenha desenvoltura com as palavras, entenda do que você está falando. Não fica esperando um próximo estágio. O pessoal fica buscando mais palavras. Eles acham que fluência é ter um mundaréu de palavras. Nossa, eu tenho que ter 1 milhão de palavras, senão eu não consigo ser fluente. Claro que não. A gente, na maioria das vezes, está usando as mesmas palavras. Presta atenção em português. Em tudo que você faz. Não fica girando mais ou menos no mesmo círculo? Você fica girando mais ou menos as mesmas coisas, né? Claro que ter palavras, ter vocabulário é muito legal, você consegue falar sobre mais coisas. Sim, é muito bom. Mas não é isso que traz a fluência. A fluência é você dominar aquilo que você tem aqui, ó. Você consegue se comunicar ali sem maiores problemas. E é isso. Não tô falando também que você não tem que saber palavra nenhuma. Não é isso. Você tem que saber vocabulário, sim. Mas você não precisa ser o louco de querer saber tudo para achar que sabendo tudo que você vai ser fluente. Não é. É pegando o que você sabe e desenvolvendo aquilo bem. Certo? Mas isso é por etapas. Vai por partes. Como eu disse, se você não sabe fazer adição, subtração bem, não vai para multiplicação. Não vai. Não vai. Porque vai dar ruim. Entendeu? Então, se você está aí ralando nos níveis mais baixos, calma, domina isso primeiro. Porque não é. Se você não sabe falar uma coisa simples, como que você vai falar um complexo? Eu percebo que tem gente que é assim. Eles não querem passar pela parte simples e já querem pular para o complexo. Mas se você não consegue falar simples, como que você vai falar o complexo? Se você não sabe andar, como é que você vai jogar bola? Tá entendendo o que eu tô falando? Isso é óbvio. Só que o óbvio tem que ser dito. As pessoas elas não entendem isso. Elas não entendem. Às vezes, numa aula de inglês, mais vale a gente entender esse tipo de coisa do que te falar assim, ó. Isso aqui é uma pen, tá bom? Mais vale é a gente falar assim, tá vendo o jeito que você está estudando? Não é assim. Entenda que é dessa maneira aqui, ó. Você vai precisar fazer essas coisas. Sabe o jeito que você pensa? Que não faz isso não. Pensa dessa outra forma. Às vezes numa aula de inglês vale mais isso. Vale mais você entender essas coisas que demora, que tem que ser por etapa. Você não pode queimar a largada. Você tem que entender bem certas coisas para depois entender coisas mais complexas. Do que ficar te dando significado de o que é isso aqui em inglês. Porque não adianta você saber o que é isso aqui em inglês se você não sabe usar isso aqui. Entende? Então, pessoal, calma, tenham paciência. Aprendam a falar as coisas, sabe? Aprenda a dizer coisas simples antes de dizer coisas complexas. Esquece os modal verbs. Esquece lá os tempos perfeitos. Aprende o primeiro presente simples, passado simples, futuro.
Domina isso primeiro, domina vocabulário simples primeiro. Depois, né, vocês vão chegar lá. Calma, tenha paciência. Né, tem que respeitar o processo do aprendizado. Certo? Faz isso, que o teu aprendizado vai ser muito mais sólido. Você vai construir um inglês muito mais sólido dessa forma. Beleza? Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreve aí se não for inscrito. And I'll see you guys in the next video. Bye bye.